Olá, hoje eu sou o professor David Magalhães de Oliveira e sou responsável pela disciplina Metodologia do Ensino de Filosofia. Essa é uma disciplina da carga horária da filosofia que tem por finalidade geral, portanto por objetivo geral, discutir sobre uma possível metodologia para o processo de ensino da filosofia. Bom, a nossa ementa, ou seja, os conteúdos que vão nortear a nossa disciplina, é especificamente esta. A problemática do ensino-aprendizagem no contexto do ensino de filosofia, as dimensões da ação docente no ato de ensinar filosofia, o problema filosófico-pedagógico da transmissibilidade da filosofia, planejamento didático-pedagógico no ensino, planejamento didático-pedagógico no âmbito do ensino da filosofia e seus elementos básicos, e a filosofia no ensino médio. Então, pelo que nós podemos perceber da ementa da nossa disciplina, nós passaremos todos os textos e todas as discussões a pensar e debater especificamente sobre qual o papel, no sentido didático-pedagógico, do professor de filosofia. Como ensinar filosofia? Nós sabemos que existe a máxima que se repete muito, dada a partir de escritos de Kant, de que não se ensina filosofia, mas se ensina a filosofar. Isso é possível? É assim mesmo que ocorre? Então, todas as discussões da nossa disciplina passarão com o intuito, né, de nós debatermos esses pontos. O objetivo geral da nossa disciplina, então, é problematizar sobre a didática e sobre o conteúdo do ensino de filosofia. Existem duas preocupações básicas. Aliás, duas preocupações principais. Como ensinar filosofia, ou a filosofar, e que tipo de conteúdo é específico da disciplina filosofia. Esta segunda pergunta, o tipo de conteúdo, está estritamente relacionado com a primeira pergunta. Que didática, de que modo passar esses conteúdos? Sabemos que outras disciplinas da grade curricular do ensino médio, matemática, português, química, física, são disciplinas já cristalizadas no currículo, nas grades curriculares das escolas, e que já têm conteúdos pré-fixados. E, portanto, conteúdos, digamos assim, canônicos, indispensáveis de serem trabalhados. Mas no caso da filosofia, onde nós temos um universo de situações e um universo de problemas, torna-se também um problema filosófico pensar no conteúdo específico desta disciplina. Discute-se tudo? Trabalha-se com diversas temáticas? Ou haveria temáticas específicas da disciplina de filosofia? Então, o foco principal, o objetivo principal do nosso material tentarão contemplar essas duas questões. Nós temos os nossos objetivos específicos, que é compreender o contexto histórico de desaparecimento e de ressurgimento da filosofia nas grades curriculares nas escolas brasileiras. Nós sabemos, especificamente no período da ditadura militar aqui no Brasil, o desaparecimento da filosofia enquanto disciplina das grades curriculares, assim também como o desaparecimento da sociologia. A filosofia, por exemplo, teria sido substituída
por outras duas disciplinas, digamos assim, mais, como posso dizer, duas disciplinas mais menos reflexivas, né? Educação moral e cívica, né? Por exemplo, era uma delas, o SPB. Outro objetivo, refletir sobre as mudanças da lei provocadas na LDB em 2008, no que se refere ao processo de inclusão da filosofia nas grades curriculares nacionais. Foi com a reformulação da LDB em 2008 que sociologia e filosofia retornaram. Então, teremos um momento para discutir essa questão histórica. Posicionar-se criticamente acerca da ideia de diluição dos temas próprios da filosofia em temas transversais nas demais disciplinas, língua portuguesa, história, etc. Bom, antes da LDB sofrer a reformulação de 2008, a LDB de 96 já colocava como tema, como questão obrigatória, que o aluno, ao término e conclusão do ensino médio, fosse capaz de dominar algumas habilidades proporcionadas por conteúdos de filosofia e de sociologia. Ocorre que não havia uma disciplina estipulada especificamente nem para a sociologia nem para a filosofia. Neste sentido, os conteúdos filosóficos e típicos da sociologia eram diluídos nas demais disciplinas como temáticas transversais. Nós teremos um texto, então, na disciplina que irá abordar essa questão. Bom, transformar as competências e habilidades indicadas nos planos curriculares nacionais do ensino médio em conteúdos e metodologias para o ensino de filosofia. Os PCNEMs, ou os planos curriculares nacionais de ensino médio, ele traz algumas habilidades que devem ser desenvolvidas no exercício do ensino da filosofia. Ocorre que, com a LDB de 96, essas habilidades, conforme falei anteriormente, elas eram diluídas como temáticas transversais nas demais disciplinas. Então, teremos um material aí para discutir também sobre o PCNEM. Definir a especificidade da atividade filosófica e sua diferenciação das demais disciplinas constantes nas grades curriculares nacionais. Como a filosofia e também a sociologia são disciplinas específicas, então há necessidade de nós tentarmos compreender qual seria a especificidade da filosofia. Como seriam as temáticas? Apesar da filosofia poder ser filtrada em temáticas transversais, em história, em literatura, em português, em língua portuguesa, em arte, em geografia, né, ela tem uma especificidade, tem um caráter próprio. Qual caráter ou especificidade seriam os da filosofia enquanto disciplina do ensino médio? Mostrar unidades temáticas a partir daquilo que é próprio da filosofia, né? Então, pensar qual é a tarefa própria da filosofia. É necessário que nós façamos um exercício metafilosófico. O que é um exercício metafilosófico? É discutir antes o que é a filosofia para pensar como articular os conteúdos dessa disciplina. Daí nós temos no nosso material didático textos que levam-nos a compreender a atividade filosófica como uma atividade de articulação de conceitos. Como trabalhar isso em uma disciplina? Será mais um ponto, um objetivo. Sistematizar técnicas e práticas capazes de sensibilizar o aluno para o conteúdo filosófico. É comum nós ouvirmos, quando encaramos uma sala de aula no ensino médio, talvez seja bem menos comum hoje, mas antes era bem mais comum,
a pergunta por parte dos alunos: para que essa disciplina de filosofia? Qual o intuito? E aí há um esforço, uma necessidade muito grande de nós tentarmos desenvolver técnicas que chamem a atenção do corpo discente, dos alunos, para essa questão. Articular conteúdos programáticos próprios da atividade filosófica a partir de aspectos formais e de perspectivas filosóficas. Isso é uma questão para discutirmos, porque geralmente as pessoas partem do pressuposto de que filosofia é debater conteúdos. E esse debater conteúdos, na maioria das vezes, é feito sem nenhum critério. Na verdade, as discussões acabam sendo mais discussões no âmbito do senso comum do que no âmbito filosófico. Então, o que tornaria um debate, uma discussão filosófico ou filosófica, e não algo que se faz a partir do âmbito do senso comum? Nós tentaremos também discutir esse tópico. Refletir sobre uma didática própria do ensino de filosofia, que casa especificamente com o tópico anterior. E aí, então, dados os nossos objetivos e a nossa ementa, passamos ao conteúdo programático da nossa disciplina. A nossa disciplina ela foi dividida em unidades temáticas. A nossa unidade temática 1 será especificamente discutir as questões históricas do ensino de filosofia no Brasil, as condições de surgimento, ressurgimento e desaparecimento da filosofia enquanto disciplina. Bom, o ensino de filosofia no Brasil. Conforme nós falamos anteriormente, a filosofia ela foi retirada das grades curriculares, especificamente no período da ditadura militar. Isso tem nos levado, muito tradicionalmente, a propor que o objetivo principal de se ter retirado a atividade filosófica das grades curriculares, assim como a sociologia também, é que são disciplinas que, no fim das contas, proporcionaria ao estudante um aporte crítico. Então, o que se divulga tradicionalmente é que o principal foco, o principal objetivo da retirada da atividade filosófica e da sociologia das grades curriculares está estritamente relacionado ao fato daquelas disciplinas proporcionarem ao aluno uma visão crítica, o que provocaria fortes ameaças ao regime militar. Bom, isso é ponto de controvérsias. Vai ter um material, um link do YouTube de uma entrevista com o professor Silvio Galo, que o professor Silvio Galo termina por apresentar uma perspectiva um pouco diferenciada disso. E vai até dizer que antes da ditadura militar no Brasil, a atividade filosófica ela não teria toda essa característica crítico-reflexiva que divulgam-se por aí, né? E que talvez a preocupação seria outra. Menos com essa questão crítica e mais com uma questão tecnicista. Nas disciplinas de legislação de ensino, essas disciplinas pedagógicas, vocês poderão perceber que houve um tempo na história da educação do Brasil em que a preocupação mais era de formar sujeitos tecnicamente capazes para questões mais práticas, né? Com um fito mais de
de um debate, de uma questão mesmo tecnicista, né? Escolas técnicas, né? Quer dizer, houve um processo de tecnização do ensino, da filosofia. Desculpa, da educação como um todo no Brasil, né? Então, segundo o Silvio Galo, talvez a questão principal não seria essa de formar sujeitos críticos. Bom, e aí nós veremos que na LDB, na lei 9.394/96, não havia, né, conforme nós falamos, ainda um sinal aberto para a implementação da disciplina de filosofia nas grades curriculares. O que nós tínhamos, conforme nós dissemos, é que deixava aberto a possibilidade de habilitar os alunos. Na verdade, houve um processo passado pelo Senado, passado pela Câmara Federal, em que tentava-se retornar à filosofia e à sociologia. O Fernando Henrique, então presidente da época, teria vetado o processo, né, teria vetado a lei que tornava possível isso. De modo que, em 2008, conforme a lei 11.684, é incluso o artigo 36 na LDB, onde agora torna-se obrigatório tanto o ensino de filosofia quanto o ensino de sociologia no ensino médio. Isso vai variar muito nos estados, de um estado para o outro. Vocês vão perceber no texto da unidade 1, nos textos da unidade 1, que alguns estados nós temos filosofia nos 3 anos do ensino médio. Alguns estados, como aqui no Piauí, nós temos filosofia na rede fundamental, no nível fundamental, nas redes particulares de ensino. No estado, nós temos o ensino de filosofia apenas no 1º ano do ensino médio. Alguns estados do Brasil, nós temos no 1º e no 2º ano. Alguns nós temos no 1º, no 2º e no 3º ano. Né? Quer dizer, apesar de haver um critério específico na LDB, nós temos aí uma diversidade em todo o Brasil de como isso ocorre nas escolas. O foco tem sido, na verdade, o ensino médio, como é previsto pela LDB. Nós também temos problemas sérios com relação a quem ministra essas disciplinas. Aqui no Piauí, por exemplo, nós passamos por problemas quando há necessidade nas escolas públicas de preenchimento de carga horária de professores. Nós temos professores de áreas diversas, que não a filosofia, por exemplo, que acabam tendo que ministrar a disciplina de filosofia para efeito de complementação de carga horária. Bom, isso é um problema porque geralmente esses professores que não são da área, eles simplesmente pegam manuais, muitas vezes o manual adotado pela escola, e apenas reproduz de modo expositivo o material, o conteúdo contido nesse material didático. Passa-se então não a uma aula de filosofia propriamente dita, mas uma aula de doutrinação do conteúdo pertinente a tais materiais didáticos. Né? Quer dizer, o exercício de uma aula de filosofia que requer uma metodologia específica de ensino não ocorre. Né? Na verdade, há um problema terrível, porque, conforme nós vimos aqui o PCNEM, e está disponibilizado para vocês, o PCNEM ele exige que certas habilidades sejam desenvolvidas. Por exemplo, ler textos filosóficos,
ler textos não filosóficos de forma filosófica, são algumas das habilidades. E o que é ler texto filosófico ou textos não filosóficos de forma filosófica? É exatamente exigir do aluno, aliás, desenvolver a habilidade no aluno, no discente, de ler criticamente textos, analisar os argumentos, garimpar conceitos, ver como os conceitos estão articulados, que tipo de argumentação sustenta esses conceitos. Quer dizer, o olhar filosófico para um texto e também para a realidade, né, é um olhar argumentativo. Enquanto que é muito interessante para uma disciplina, por exemplo, de química ou de geografia mesmo, aulas práticas, laboratoriais, onde os alunos irão elaborar na prática, né, tentar entender na prática, na atividade do laboratório, como funcionam os conteúdos daquela disciplina. A atividade filosófica, como não é uma atividade empírica, como a sociologia, ou a física, ou a química, é uma atividade que requer um exercício diferente. Os nossos laboratórios são as bibliotecas ou os textos. São os elementos que nós vamos trabalhar. Uma coisa é você apresentar para o aluno a segunda meditação do livro Meditações Metafísicas do Descartes, apresentar de modo doutrinário. Outra coisa é você levar o aluno a pensar sobre o conteúdo daquele texto, a tentar construir junto com o aluno, reconstruir junto com o aluno os conceitos que o Descartes trabalha naquele texto, a passear junto com o aluno dentro dos argumentos do Descartes. E depois de tudo, tentar refletir com o aluno sobre o esforço argumentativo do Descartes para defender aquelas ideias que defende. Isso é um exercício que só uma exposição de um material, de um manual voltado para o ensino médio, uma simples exposição daquele material não é capaz de exercitar isso. Né? Então, a gente o material que nós temos aí do PCNEM, ele vai falar dessas habilidades. É interessante nós termos essas habilidades em mente quando formos, por exemplo, planejar uma aula. Quando formos preparar um material didático, e aí nós nos depararmos com o material didático e pensarmos como eu posso utilizar esse texto de Platão, ou de Descartes, ou de Hume, sei lá, qualquer autor clássico, de modo que contemple essas habilidades previstas, na verdade, sugeridas no PCNEM. Então é interessante que se faça a leitura do PCNEM para isso. E aí nós temos um debate, uma discussão sobre o contexto do ressurgimento do ensino de filosofia no Brasil, as mudanças ocorridas com a LDB de 96 e a mudança em 2008 no artigo 36 da LDB, conforme nós já falamos. O que dizem os PCNEMs acerca das habilidades e competências a serem desenvolvidas através do ensino e as condições organizacionais de como se encontra o ensino de filosofia. Né? Nós vamos também nessa unidade discutir, a partir de um texto que faz um mapeamento de como está organizado, de como estão as grades curriculares com relação ao conteúdo, a inclusão da filosofia no ensino médio. Conforme a gente já falou antes. Isso aqui é só para especificar o conteúdo. Na unidade 2, o ensino de filosofia e o exercício do pensamento conceitual, nós nos preocuparemos com o ensino de filosofia como experiência do pensamento e experiência filosófica como experiência conceitual. Na unidade temática 2, será feita então uma abordagem teórica
acerca das implicações para o ensino de filosofia enquanto experiência reflexiva e conceitual. O que isso quer dizer? Bom, conforme levantei anteriormente, a necessidade de nós pensarmos uma característica específica do ensino de filosofia em relação às outras disciplinas do ensino médio, sociologia, física, história, etc., né? Nós temos aqui que, como atividade filosófica não é uma atividade empírica de procedimentos experimentais, perceptuais, no sentido perceptual do termo, então resta para a atividade filosófica o âmbito de experiência reflexiva, experiência do pensamento, né? E o conteúdo reflexivo, o conteúdo do pensamento, as experiências que nós fazemos são experiências mentais, são conceitos, o conteúdo são conceitos, né? O que o Sócrates fazia nos diálogos de Platão? Perguntava o que era o conhecimento, teeteto, por exemplo. Perguntava o que era justiça, perguntava o que era virtude, né? Mênon, outro diálogo, e por aí vai. Então, o exercício filosófico é lidar com conceitos. Conceitos são não empíricos, são elementos não perceptuais. Então, a atividade do filósofo, enquanto atividade reflexiva, não é uma atividade do achismo, mas é uma atividade que se faz a partir da articulação de conceitos. Isso fica bem claro em algumas, por exemplo, em algumas tradições de corrente de pensamento filosóficos, como a filosofia da diferença, Derrida, né, e também a filosofia analítica, a filosofia inglesa, a filosofia norte-americana também tratam desse pressuposto da filosofia como articuladora de conceitos. E como esses conceitos seriam articulados? Só voltando aqui um pouquinho, né? Desculpa então. Como esses conceitos seriam articulados? Bom, a articulação conceitual se dá a partir da construção de argumentos. E é interessante também pensarmos na importância da lógica como um elemento auxiliador da disciplina filosófica, da disciplina de filosofia, né? E o que vai diferenciar exatamente o discurso filosófico, por exemplo, do discurso do senso comum? Porque, vejamos, do ponto de vista do senso comum, o Platão faz uma distinção interessante, né, entre doxa e episteme, entre conhecimento e simples crenças, né, e o senso comum está recheado de crenças. O que são essas crenças? Nós podemos dizer que essas crenças do senso comum são exatamente conceitos sem fundamentos argumentativos que o defenda. O que é isso? Bom, no senso comum é fácil nós fazermos afirmações de A ou de B. Mas há uma carência tremenda sobre quando nós começamos a perguntar o que sustenta A ou B. O que torna B ou A verdadeiros? A atividade filosófica, então, se inicia a partir do momento em que eu começo a garimpar fundamentos argumentativos que sustentem minhas convicções, minhas crenças. Então, deixa de ser simples crenças e passa a ser crenças fundadas em argumentos, fundadas em um exercício reflexivo, que é exatamente a construção de argumentos que irão dar sustento aos meus conceitos, às crenças ou conceitos que eu trago. Nós podemos perguntar, por exemplo, o que é a justiça, e alguém responder que a justiça ela ocorre, ou justiça é ressarcer prejuízos, é o ressarcimento de prejuízos. Alguém pode, por exemplo, dar esse conceito.
Se eu sou furtado, então que o meu objeto me seja restituído, que eu seja ressarcido. Se alguém mata meu pai ou minha mãe, ou um parente ou ente querido, que eu também seja ressarcido. E aí vem a questão, o que está por trás, o que estaria por trás disso, nesse caso específico do exemplo? Talvez justiça como vingança. E aí, então, é necessário estabelecer um debate, e aí vem um debate no sentido de rechear justiça, né, é igual a vingança, com argumentos. E discutir com os alunos a partir da tentativa de nutrir de argumentos essa conclusão. Então, o que ocorre? Você vai, então, dialogar com os alunos e tentar entender e forçar com que eles alimentem o seu argumento em favor dessa tese. Neste caso específico do exemplo. Ou tentar desmontar e fazer com que ele enxergue que os seus argumentos não dão conta dos seus conceitos e é necessário, então, elaborar um novo conceito para a justiça. E aí você pode, nesse processo todo, enxertar, né, trazer trechos de textos de filósofos, por exemplo, de Platão e textos da República, que tentam discutir sobre o que é justiça. Né? Então, essa nossa unidade 2 mostraria que o ponto específico da filosofia são conceitos, e como esses conceitos são articulados a partir de argumentos. Né? A unidade 3 vai tratar de como sensibilizar o aluno para o conteúdo, vai discutir o que são conteúdos programáticos na atividade filosófica, os aspectos formais da aprendizagem filosófica, e aí nós temos, nesta unidade temática, deverá ser estabelecida uma abordagem reflexiva sobre como o conteúdo filosófico pode chegar ao aluno. Né? Então, a nossa questão básica é como levar até o aluno o conteúdo filosófico. Como chamar a atenção do aluno para o conteúdo filosófico. Uma vez que nós já sabemos que o conteúdo filosófico são conceitos. E o exercício filosófico, o exercício do filosofar, é articular estes conceitos. Desfazê-los por argumentos, ou fortificá-los por argumentos, ou ainda uma terceira via, reconstruí-los também através de argumentos. Bom, essa unidade temática, então, vai discutir especificamente isso, como levar isso para a sala de aula. Como provocar esse exercício com os alunos. Né? É interessante que você pode começar com coisas simples. Com coisas, porque é interessante, né? Não há uma preocupação nas disciplinas matemática, ou física, ou química, deveria haver, mas na prática não há isso, de aproximar aqueles conteúdos para o cotidiano do aluno. Mas exige-se muito isso da atividade filosófica. É comum nós ouvirmos de muitos coordenadores de disciplinas das escolas que você não descuide, no exercício da disciplina filosófica, de separar o conteúdo filosófico do conteúdo cotidiano do aluno. Como se fosse possível separar, né? Fazer essa cisão. Mas você não vê essa cobrança em cima de muitas outras disciplinas que já citei aqui. Então é interessante nós pensarmos como fazer isso. Como promover o exercício de articulação de conceitos e de construção de argumentos em favor desses conceitos, ou para desconstruir esses conceitos, tentando interligar com a realidade dos alunos, né, o cotidiano dos alunos.
E aí você pode lançar mão de uma série de coisas, né? Desde pegar, vamos pegar novamente aqui o caso da justiça, né? Pegar elementos como, vejam, por exemplo, os programas policiais, as pessoas que aparecem nos programas policiais clamando por justiça, os apresentadores sensacionalistas desses programas, tentando sugerir para a população, para a audiência, conceitos de justiça quando ele, por exemplo, reclama que a maioridade penal deve ser reduzida, né, a faixa etária, ou quando ele clama nos programas justiça, apresenta justiça como sendo algo de restituição do que foi lesado, né, do dano perdido. Quer dizer, você pode trazer todos esses elementos para a sala de aula para começar a discutir o conceito de justiça. E no exercício desse processo de discussão, enxertar com trechos de textos filosóficos e tentar fazer a comparação entre o clamor da população naqueles programas policiais e o discurso também do apresentador sensacionalista e os textos de Platão, por exemplo. Ou, é claro, tendo todo o cuidado de traduzir por uma linguagem mais simples, que, afinal de contas, a nossa função enquanto professor é meio que de Hermes, né? Meio que de decodificar as informações desses filósofos para os alunos que estão no ensino médio e que precisam, né, que seja decodificado a linguagem, que há uma necessidade de decodificar a linguagem dos textos filosóficos. E nesse processo de decodificação dos alunos, você mesmo pode construir o seu texto explicativo e trabalhar em cima deles, trazendo enxertos, ou seja, trazendo citações, da atividade filosófica, dos textos dos filósofos, né? E aí você pode discutir um John Rawls, um Platão, quer dizer, N autores, numa linguagem que seja acessível para os alunos, fazendo intermédio, por exemplo, com essa realidade da população dos programas policiais que clamam por justiça e do discurso exagerado, muitas vezes exagerado, dos apresentadores de televisão. E assim você pode pensar todas as unidades temáticas a partir dessas questões simples. Discutir razão, discutir estética, arte, levando os alunos, por exemplo, para passeios, passeios em museus, em lugares que há exposição, casa de cultura, né? E a partir disso discutir o próprio conceito de arte inerente ali, ver e depois a diferenciação entre a estética, o conceito do belo, né? Elaborado pelos nossos artistas locais, fazendo comparação com artistas europeus, como Van Gogh, como Da Vinci, e por aí vai, né? Sempre tendo a preocupação de entender o que é o belo, por exemplo, nesse caso aqui, para os nossos artistas, para os artistas europeus, os pintores, grandes pintores, né? O trabalhar com a literatura, o belo na literatura, e tendo sempre o cuidado de fazer o contraponto, né? E perceber o conceito inerente. Veja, é muito interessante porque, nesse sentido, você pode pegar um quadro de um pintor piauiense e tentar discutir com os alunos o conceito de belo que está ali impresso. Depois pegar um quadro de Van Gogh e tentar discutir o conceito de belo que está ali impresso. E tentar relacionar o belo na obra de Van Gogh com o belo na obra de um pintor piauiense. E depois, a partir de então, discutir textos de filósofos que tentam encontrar uma definição para o belo. Quer dizer, dá para fazer essa construção, e isso é um processo que acaba sensibilizando, ou seja, chamando a atenção do aluno. Perceba
como há uma diferença muito grande em fazer esse exercício e simplesmente fazer uma aula expositiva de materiais, de manuais didáticos pré-fixados pela escola, pelo governo, se a escola é pública, né? Eu vejo a importância de ser alguém da área de filosofia a trabalhar com os alunos. Observa que um professor de geografia, um professor de letras, que são bastante sensíveis para os seus conteúdos específicos, talvez não tivesse a habilidade necessária de articular esses conceitos, chamando atenção para os textos filosóficos e trabalhando na íntegra como os autores de filosofia, os próprios filósofos, articulavam tais e tais conceitos de belo, de conhecimento, de justiça, e por aí vai. Então, a nossa preocupação com a unidade 3 seria exatamente esta. A unidade 4, aspectos didáticos pedagógicos da docência filosófica. A especificidade do trabalho docente, nós vamos discutir procedimentos de ensino, nós vamos discutir a questão da avaliação de filosofia, né? E aí, o objetivo principal dessa unidade é abordar os processos de formação de professores de filosofia e os aspectos didáticos de ensino da filosofia, contendo alguns exemplos para a prática docente do ensino. Então, nesse nosso material, nós trazemos alguns exemplos, algumas situações que nos... É uma espécie de mini oficina, digamos assim, que tenta apontar algum norte para como devo eu proceder. É interessante, no caso da avaliação, que a avaliação em filosofia ela deve ter todo o cuidado possível de proporcionar ao aluno que ele seja capaz de fazer uma leitura filosófica daqueles textos e de que ele seja também capaz de construir redacionalmente, não uma dissertação, algum texto, articulando conceitos a partir de argumentos. Uma coisa é você perguntar pela descrição do relevo piauiense, geografia do Piauí. Outra coisa é você pedir ao aluno que ele seja capaz de encontrar dentro da obra de arte de um pintor piauiense o conceito de belo e relacionar isso com algum autor, com algum filósofo, Platão, Kant, ou qualquer autor que discuta estética ou filosofia da arte. Tá? É um exercício, sempre é um exercício inacabado, porque o processo de articular conceitos é um processo longo, é um processo contínuo, é um processo duradouro, né? Então, espero que essa apresentação das unidades temáticas da nossa disciplina possam auxiliar a vocês. Meu e-mail está na plataforma e podem mandar e-mails, tirar dúvidas, né, que na medida do possível, com o tempo, a gente vai respondendo. Obrigado, então, pessoal, e era isso que nós tínhamos que discutir hoje. Tenham um bom estudo.